E aí, rebanho de miséria, tudo dará ou tudo dará. Estamos aqui mais uma vez nesse bate-local, eu e a minha parceira. Daniela Alencar. Ela mesma, loiríssima, né? Gente, ela cada dia... Atualizei os memes. Sempre atualizada. Gente, estamos aqui, né, nesse bate-local mais uma vez, para gravação de um episódio, novo, uma matéria nova também para a gente aqui, várias matérias, né, vários assuntos pitorescos, diferentes, né? Mas... Antes de eu falar o convidado, eu sempre faço esse mistério, mas a pessoa já sabe. Já leu no aqui. título. Já leu lá no título, mas eu gosto de fazer esse mistério. Antes disso, por favor, se inscreve no canal, ative as notificações lá. Devezinho comenta, aí. né? Segue a gente nas redes sociais, @tagcast, no TikTok, @tag.cast, né? Segue também a nossa parceira que está sempre aqui com a gente. Daqui a pouco tem lanchinho. @redburger_. Chegando já, um hamburguinho aqui. E segue a gente nas redes sociais também, né, gente? Pelo amor de Deus, @leosamparalelo. @danielalencar.arc. Feitas as obrigações, vamos começar. Ele, que é assessor, ele é colunista, ele é produtor, ele é relações públicas e ele é várias coisas que ele vai contar mais do que ele é aqui, porque ele tem um currículo enorme. Quem é ele, Dani? Rodrigo Almeida! Bem-vindo! É estranho quando alguém nos apresenta assim, né? Tipo, poxa, eu faço isso tudo mesmo? Pois é, nem tem tempo para isso tudo. Obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo, assim. Você é uma referência, né? Não sei se você consegue visualizar isso quando se fala de eventos, de produção, de assessoria. Não sei se você enxerga isso, mas você é uma referência. E foi um prazer, assim, você ter aceitado o convite da gente, assim. Está sendo muito especial mesmo. Eu fico dizendo que eu estou sempre tão imerso no trabalho, que eu estou sempre tão fazendo no dia a dia, né? Eu acordo muito cedo e vou dormir muito tarde. Eu estou sempre fazendo alguma coisa que eu não tenho nem tempo para dizer assim. E eu estou tão envolvido em problemas e soluções, obviamente, Sim. que então esse lugar de referência tem um monte de gente que eu fico admirando, dizendo assim, essa pessoa é incrível, essa pessoa é foda. Já xinguei no primeiro momento. Pode, por favor. Tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Rodrigo, a primeira coisa quando falou assim, Rodrigo, vem aqui. Primeira coisa que eu pensei é um tema que quem trabalha na área, por vezes, tem que lidar muito, né? Com vários artistas, enfim, essa parte aí de produção. Vamos começar a parte de produção. Que é uma coisinha chamada gestão de crise. Polemiqueiro, esse menino, ele começou no melhor... Já começa assim, ó, pá! Já no gestão de crise. Né? A gente vê falar muito na internet, foi uma gestão de crise, aí foi lá, botou uma camisa branca, uma pomba da paz aqui, uma camisa azul, uma maquiagem leve, Mandou botou uma até o cabelo, nota botou oficial. uns cachos dourados para falar, um babyliss, entendeu? A maquiagem botou um negócio mais suave, não botou o cajal no olho. Ou então foi na praia e foi fotografada, tirando uma foto na praia, triste. Assim, uma foto triste, enfim. Algumas patrícias fizeram isso. Ó, pai, depois eu que sou venenoso, viu? Olha, falei de outras coisas aqui. Mas, enfim, sobre gestão de crise, eu queria entender você aí do outro lado. Como é que funciona isso, assim? Tipo assim, deu merda aqui, hein? E aí, liga, e aí é o quê? Como é que é esse movimento? Liga para não sei quem, faz não sei quem, liga para o contato, fala no Instagram, não fala? Como é que é isso decidido? Tem vários cenários. Vamos pensar num cenário de um cliente que já é o meu cliente. Todo momento, como relações públicas, todo momento eu estou trabalhando construção de reputação. Então, de uma forma geral, eu estou sempre trabalhando para que a imagem dessa marca, dessa pessoa, enfim, desse negócio tenha um relacionamento positivo com a sociedade, com os públicos envolvidos e com a imprensa. Então, quando acontece alguma coisa assim, de uma forma geral, a tendência é que esses públicos entrem em contato para saber. Porque o objetivo é, se você construir uma imagem positiva e alguma coisa, algum problema, alguma situação ocorreu, vamos te ouvir porque eu acredito em você. Uhum. Então, esse é o primeiro momento. Então, quando isso acontece, aí a gente já tem uma estratégia mais desenhada. Há uma tendência de nós sabermos mais ou menos quais são os espaços de possíveis crises. Então, recentemente aconteceu de uma cliente minha nacional, que é a Maria, a ex-BBB Maria, eu cuido da parte de RP dela, e ela fez um post, ela é muito ativa no sentido de questões sociais, ela gosta de se posicionar, e eu acho, inclusive, isso maravilhoso. Maravilhoso. Uhum. E ela fez uma publicação questionando o prefeito do Rio de Janeiro. Uhum. Então, antes de fazer a publicação, ela já me avisou, posso? Aí eu falei,
Pode, né? Quem sou eu para dizer não? Pode. Bora só monitorar. Então, imediatamente, quando ela fez isso, eu acionei a advogada dela, pedi para a equipe jurídica ficar de olho, minha equipe ficou monitorando e a gente ficou acompanhando para ver se aconteceria alguma coisa. Se acontecesse algo, imediatamente intercederíamos. Não aconteceu. Não aconteceu, felizmente não aconteceu. Em alguns momentos acontece em situações que são clientes que têm uma predisposição a situações que venham a ocorrer. Então, a gente ativa imediatamente o formador de opinião, o jornalista, uma mídia especializada, para dar a nossa comunicação, né, para explicar aí o que é que está acontecendo e se colocar sempre numa situação realmente de estou aqui. Não precisa buscar essas informações em outro lugar, porque você tem um porta-voz verdadeiro. Sim. Que está contigo para poder resolver qualquer questão. Esses são os cenários onde eu tenho um ambiente preparado. Existem cenários que não. Então, é aquele cliente que está vivendo uma situação, eu já vivi vários, assim, do nada, a pessoa está vivendo uma situação, problema, ela não sabe como reagir, me liga, por favor. É pontual. Esse é o pontual. Me ajuda aqui, Rodrigo, que não estou conseguindo. Esse processo é um pouco mais complexo, porque meu primeiro movimento a pessoa precisa falar para todas as pessoas que estão em contato diretamente com ela para me procurar. Sim. Então, a partir desse momento, a gente tira essa voz e coloca uma voz especializada nesse contato. Passando para mim, aí eu também entro em contato com todos os veículos e públicos e possibilidades. E aí são especificidades. Então, desde o ambiente digital, a necessidade de pronunciamento ou não, se vai ser uma nota, se não vai ser, como é que vai lidar com cada uma dessas, tem várias particularidades. Crise, de uma forma geral, ela é feita para não ser conhecida. Então, o nosso trabalho é fazer com que isso não ganhe grandes proporções. Eu já resolvi inúmeras crises que o público nem faz ideia que eu estive envolvido nesse processo de resolução, porque é esse o meu papel. Então, eu entro para que isso suma. Não vira uma crise. Então, o meu objetivo não é visibilizar. Sim. E aí tem crises que tem questão de confidencialidade também, mas são muito específicos. Mas a verdade e a rapidez na resolução são essenciais. A gente viu muito que você traz opiniões suas no Instagram, e uma delas tem tudo a ver com esse assunto agora, que é você falando sobre como as pessoas não têm mais medo de se expor e usam isso para ganhar like, engajamento, mesmo que seja de uma forma ruim. Elas não se importam, porque Falem bem, mas falem. Falem bem, mas falem. E o malefício, bem, né? Até juridicamente e tal, é tão ridículo contra o benefício que a pessoa tem da visualização e do engajamento e de saber que tem alguém ali apoiando ela, algum público, que as pessoas estão fazendo isso. E antigamente não, você até coloca isso, porque as pessoas tinham vergonha de se expor dessa forma e hoje não. E a gente viu agora essa semana o caso de Anitta e Simone. É Simone? Sim, Simone. A pronúncia. Isso. E ele foi dito agora, que saiu um print, de que ele tinha usado Anitta, o relacionamento com a Anitta, para crescer nas redes sociais. O Brasil é conhecido, né, por ser a potência nas redes sociais. Qualquer lugar que o brasileiro entra, quebra a internet. Ela é um fenômeno. E ela é um fenômeno. E aí saiu um print que, inclusive, Bruna Marquezine seria um dos alvos e depois não foi trazido mais. Então, como você vê isso? Como você... essa percepção desses likes, desses clickbaits, e como você traz isso para o seu assessorado, né? Como, de repente, com certeza pode ter alguns que você assessora que tem, de repente, esse posicionamento ou não, você já disse, já tendem a trazer para um ponto de não. A predisposição. Quando ele falou assim, predisposição, eu falei, isso aí é a galera que já vive no buraco, no caos ali, ó, que ele já sabe que vai ter alguma coisa, vai acontecer, ele vai ter que gerir aquela crise. Exatamente. E como você lida com isso? A crise, a polêmica rende, né? Então, isso gera maior engajamento, o público se envolve mais, isso gera clickbait, então os veículos de imprensa amam. Obviamente, essa estratégia existe. Então, essa questão do Simone e da Anitta
Foi estranho, né? Efetivamente, qual foi a estratégia, se existe amor, se existe só interesse, tesão, seja lá o que for, mas a forma como a situação foi visibilizada durante todo o momento, você vê que tem alguma coisa estranha. Foi uma super exposição de um movimento dos dois. Verdade. É interessante, né? E envolvendo uma marca até, né? Sim. A Dolce & Gabbana estava o tempo todo ali engajada nas publicações. Nas interações ali, né? No alcance. E é muito interessante para ele. Então, assim, se houve alguma situação, que eu não estou dizendo que houve, ok? Se houve alguma situação de interesse, eu acredito mais no interesse mútuo do que no interesse individual. Sim. Acredito que ela é muito inteligente a ponto de saber quando alguém está usando ela. Então, se ela deixou, é porque, de alguma forma, também havia interesse. Mas isso é só especulação, eu não estou falando nada, eu não faço ideia. O homem está aqui no Brasil, viu? Você fica falando coisa aí. Não, o homem está aqui no Brasil, se você for lá no Instagram dele agora, é só o povo esculachando ele. Porque ele fez isso com a Anitta. Você está pensando o quê? Coitada, né? Pobre, coitado, inocente. E com relação às estratégias em nível artístico, existe, sei que existe. Há um movimento que gera, de fato, maior engajamento. Mas, verdadeiramente, nunca fiz. Não é algo que... Não é uma prática. Porque, como o meu trabalho está sempre muito ligado à construção de reputação, essas situações que possam gerar uma situação, mesmo que seja um risco planejado, monitorado, não é o tipo de situação que me deixa confortável. Eu prefiro a construção de uma imagem muito positiva, de um relacionamento bacana, abertura de espaços, criação realmente de um lugar ativo de valor para aquela pessoa, para aquela marca, para aquele negócio, enfim, do que criar situações só para poder gerar crescimento em ambiente digital. Ninguém é só o digital. Existe uma relação entre on e off. E, geralmente, existe um preço também. Por isso que, quando eu falei essa questão da Maria, eu disse, não seria eu a pessoa que vou dizer para ela, não publique. Eu nunca chego... E eu sei de assessores e pessoas, empresas e gravadoras que têm um movimento realmente de cercear o direito da pessoa de se posicionar de algumas formas, como formas puramente de agradar o leitor, a pessoa que acessa aquilo ali. Eu não consigo lidar com isso porque no meio e por trás disso tudo eu estou pensando sempre na permanência daquele conteúdo, no quanto a pessoa vai conseguir sustentar aquilo e na saúde mental dela. Sim. Então, você ficar fingindo ser quem você não é tem prazo de validade. Pronto. E aí eu não consigo lidar com isso. Inclusive, isso estava no meu radar, aqui na minha pauta mental. Era justamente a pergunta nesse sentido, né? Se nesse trabalho existia... curiosidade, né? Eu não trabalho... Você é fofoqueiro, você quer saber? Não, se existia esse trabalho nesse sentido, assim... quando fala assim, assessoria, e tem empresário, e tem não sei o quê... Às vezes, realmente, a pessoa lá na ponta não sabe. Às vezes... Inclusive, explode alguma coisa e a pessoa não estava nem sabendo que uma pessoa necessitada pediu tal coisa e foi negada e tem aquela comoção social porque tem uma ligação, enfim, um exemplo. E aí eu fiquei me questionando, será que existe isso, tipo assim, não, tal pessoa convidou aqui, mas não vou falar ela não, porque, sabe, isso aqui não vai ser interessante para ela diante do que eu estou raciocinando como um caminho para ela chegar até a fazenda, sei lá. Existe. Então, não vou barrando isso aqui agora, nesses 6 meses antes, porque isso não vai ser interessante. Sim. Isso existe. Existe muito. Equipes mais robustas, assim, artistas e personalidades que são produtos, efetivamente, produtos para dar dinheiro. A equipe, geralmente, faz todo o processo decisório. Então, o meu trabalho de RP é um trabalho que é um pouquinho diferenciado, porque eu estou muito próximo da figura. E quando há realmente um trabalho coerente, assim, um trabalho que tem uma sinergia, que a equipe se respeita, tanto que eu gosto muito de montar minhas equipes, e montar minhas equipes não significa que eu estou sempre com as mesmas pessoas, são pessoas diferentes para cada pessoa que eu trabalho. Mas eu gosto de montar porque essa equipe entende que as decisões elas precisam chegar até mim antes de serem tomadas, para que exista coerência dentro do processo de construção daquela imagem que a gente está fazendo. E aí, dentro disso, eu tenho um vínculo com a pessoa onde eu não tomo decisão sem conversar. Então, eu sempre estou num processo de o que é que você acha? Você gosta, te interessa? Eu vou fazer todo o movimento. Inclusive, eu sou a pessoa do não. Sim. Não diga não.
me passe. Desde que eu digo não, que eu sei falar o não e eu quero preservar a sua imagem. Claro. E eu digo não tranquilamente, não tem um problema. Tem gente que não sabe receber o não também, né? Então não desgasta a Mas imagem. é o problema da pessoa, não é meu, né? Exato. E aí, dentro desse processo, eu gosto sempre de ter esse vínculo. Eu preciso que a pessoa confie em mim para que eu faça esse movimento. E é uma pessoa. E aí tem uma outra questão que eu digo para todos os meus clientes. Todos. Eu estou fazendo um programa de mentoria com artistas agora, inclusive, e eu falei para uma de Sergipe, que eu tive reunião hoje. Falei, independente do tamanho da sua equipe, você precisa entender que a carreira é sua. Por mais que você confie em mim, a carreira é sua. Então, pode ter uma orientação técnica minha em algum momento para dizer não, não faça, mas você tem um sentimento, um feeling, algo que eu não tenho, porque é sua carreira, porque é sua trajetória, é sua história, porque é sua sensação artística, que vai fazer você dizer, mas eu quero fazer. Eu vou falar, pronto, eu estou aqui, então, para a gente trabalhar com o que for preciso diante disso. Os meios para. É isso. É um processo de muita confiança, né? Tem que ter bastante confiança. Tem que ter, inclusive, porque se não confiar em mim, realmente meu trabalho não vai. E aí, como é que faz? Tipo assim, já aconteceu de... Com certeza já aconteceu, mas de... no processo, ou não vai dar mais para trabalhar, ou na reunião você já não vai dar para trabalhar com você dessa forma. Já, assim, tem clientes que eu... Negar mesmo. Eu tive vários momentos, né? Eu tenho 8 anos de agência. Eu tenho 13 anos de formado, 8 anos de agência. Antes disso, eu trabalhei já em muitos lugares, assim, em muitas empresas e muitas coisas. Depois de agência, então, ficou muito maior. Então, eu trabalho com perfis muito distintos. Eu trabalho de altos executivos a figuras de grande reconhecimento público, a empresas que são pequenas, locais, mas bem posicionadas, e empresas muito grandes, tipo Odebrecht, meu cliente, Nubank, Americanas, enfim. Eu tenho uma vivência aí de várias coisas e eu costumo dizer. Eu falei para vocês que eu tive uma agenda hoje de reuniões que foi variadas, né? E eu digo, eu saio virando chave, porque uma hora eu tô... Banhadas no café. Banhadas no café. E eu vou virando chave, porque eu posso estar falando de uma festa completamente alternativa no momento e traçando estratégia como é que a gente vai se posicionar. E depois disso eu viro para, sei lá, um alto executivo que está fazendo um processo de transição de carreira e precisa lidar com isso. Uma questão da área da saúde. Então, eu saio virando chave o tempo todo e as estratégias precisam estar sempre alinhadas dentro daquele lugar. É um desafio. Já neguei cliente, que com o tempo você vai entendendo que aquela pessoa, às vezes, não está preparada para, ou ela não tem uma estrutura suficiente para aquilo. Ou então você sente uma energia que você diz assim, ó, não nem bateu. Sou místico, mas vai me dar problema. Tem dinheiro que não vale a pena. Eu sou dessa vibe aí. Tem dinheiro que não vale a pena. Isso. Eu falo, não. Vai dar trabalho minha paz. Daqueles. Então, você começa a negar e já demitir cliente, mais de uma vez. Eu gosto dessas pessoas. Já demiti cliente. Você sabe o que eu descobri? Adivinha qual é o signo dele? Ele é ariano. Claro. Sou ariano. Olha, eu assisti os stories, eu ficava assim, isso é virginiano ou é ariano? Não tem jeito. Aí quando eu vi um dos últimos as coisas encaixando com você, né? Aí você vai assim, ariano. Aí eu falei, ariano. Ele falando assim, que é um ariano de 40 e poucos anos, mas já aprendeu a se controlar. Mas... Não sei se é louca. Ele falou nas redes sociais dele. Vai. E aí, como é que se diz? Ele falou, mas eu sinto ódio às vezes. Menina, eu me acabei de rir. Eu falei assim, meu Deus, sente ódio mesmo. Então, tem que controlar. Meu namorado é ariano. E ele é o controlado, mas você vê que por dentro ele tá borbulhando de ódio. O maxilar que tá travando aqui, ó. Fica assim, muda o humor, menino. E eu sou virginiana. E é virgem com um Ares. Aí eu já fico assim, quando eu pego uma, eu já sei identificar de longe. Você já percebeu, gente? Dani é mística, adoro. É que ele falou de mística. Eu não sou místico. Aí eu lembrei que ele é ariano. Ela gosta, ela sempre faz Demitir cliente é muito ariano. Ela fica assim, ó, você... Eu fico tentando chutar. Ela fica tentando chutar. Tipo assim, eu vou acertar. É certeza que é isso aqui. Só pra fechar, a gente manda. Ó, a Red Burger aí falando Obrigada disso. A Deus. Chegou. Obrigado a Deus. Eu falei aqui no início, falando de novo, @Red Burger, nossa parceira aqui, por favor. Trouxe aqui o lanchinho para o nosso convidado. Você pode comer agora, pode comer em casa, como você quiser, fica à vontade. Muito viu? Bom, eu amo. É verdade, assim, sou cliente de verdade. É bom de verdade. Gratidão, Red. Obrigada, Red. Obrigado. Hashtag vem pra Red. Ó. Aproveitando que a gente estava falando, né? Mudando de assunto aqui, gente, rapidinho. De agência, falou de agência e tal, não sei o quê. Vamos falar
da Creativos e da Rota for You. Rota for You. Você falou que trabalhou de outras coisas até chegar... Trabalhei em várias coisas. Mas que não tinham relação com a própria relação pública? Rapaz, vamos lá. Senta que lá vem a história. Vamos. Eu comecei estudando publicidade com 17 anos. E aí saí de publicidade, fui fazer licenciatura em História. Aí descobri que História não era para mim e aí entrei em Relações Públicas. Como eu já tinha um pouquinho desse rolê universitário, né? Já tinha a vivência acadêmica, já estava um pouquinho mais velho. No primeiro semestre eu comecei a trabalhar. Então, desde então eu não parei mais de trabalhar. Então, meu primeiro estágio foi num restaurante que já fechou, mas que era da família Bela Napoli, que era o Volare. Do Volare eu fui trabalhar na Unifax, que foi a universidade que eu estudei. Estudei, trabalhei, fui professor, fui tudo da Unifax. De publicidade, professor... De relações... Aí eu fui estudar relações públicas. E trabalhava junto num setor que a gente fazia todo o marketing do EAD, da Unifax. Era lá no Imbuí, o prédio. Sim. E eu era aquele estagiário de 4 horas que trabalhava 8 horas por dia. Menino. Sonho de qualquer empresa. Eu sempre fui. Estagiário só pode trabalhar 6 horas. 4 horas. 4 horas, gente. O pessoal, desculpa. Mas sempre foi um movimento meu, assim, eu sempre tive. Porque era minha gerente, a gente tinha um orçamento grande para trabalhar a campanha, era só minha gerente e eu. Então, eu abracei aquilo ali. E foi uma experiência, foi um processo de formação muito grande. Como tudo estava muito maravilhoso, eu mudei de trabalho e foi realmente um processo meu, porque eu ganhava, sei lá, acho que R$300 por mês e aí eu consegui um trabalho que ganhava 460. E aí eu fui e mudei de trabalho. Seu claro, tô rico. 160 a mais no orçamento. Você dá conta, nossa senhora. Fui trabalhar no IFBA, no antigo Cefet. Sim. E foi ótimo, foi uma experiência no serviço público, tive também um bom espaço, eu trabalhei. Nesse momento que eu estava no IFBA, a Unifax passou por um processo de transição, de venda, os markets se unificaram. Minha antiga gerente, foi promovida e me indicou já como profissional para voltar e assumir esse lugar. Então, eu já voltei como assessor. Eu não era gerente, enfim, eu não tinha maturidade para isso, mas eu era responsável. Valeu aí as 4 horas, hein, a mais? Valeu. Tá vendo? As 4 horas a mais, valeu. Você acha que essas horas que eu trabalho hoje eu não quero... eu não quero que em algum momento vai voltar essas horas aí. Planejando. E aí, fui para a Universidade de Salvador. E aí, fiquei trabalhando durante um tempo lá como assessor. E aí, eu tive uma outra professora que foi incrível, que foi a Manuela, que era minha gerente direta. E vivemos aí essa experiência de trabalhar o marketing de uma universidade, com um orçamento muito bom, fazendo campanha. E aí foi incrível, assim. Minha equipe de trabalho, a gente tinha uma house dentro da Unifax. Era um sonho de quem trabalha com comunicação. E aí, dentro dessa vivência, eu precisava viver uma outra coisa também. Porque eu tinha um sonhozinho na cabeça, assim. Para eu escolher o que é que eu vou trabalhar, eu quero viver vários lugares. Então, eu queria viver várias coisas até que eu parasse e dissesse assim, eu gosto disso e não gosto daquilo. Sim. Fui para o setor público. E aí, fui assessor político, assessor de projetos, redator da prefeitura, coordenador de campanha. Eu vivi isso no ambiente da prefeitura, que foi uma experiência maravilhosa, espero não voltar nunca mais. Então, já é a parte que ele não gosta. Foi maravilhoso, não quero mais, entendeu? Não, a experiência, assim, o processo de formação, de você viver um ambiente dentro de um setor público, como é que funciona, profissionalmente foi muito bom. Mas aí eu entendi que não era isso que eu queria. Saí de lá e essa minha antiga gerente me convidou para FIEB, Federação das Indústrias. E aí eu fui para a FIEB já como trabalhar como relações institucionais. Então, eu já estava em outro lugar. Enquanto na época da Unifax eu trabalhava com gestores de polo, na FIEB eu já trabalhava com presidentes de sindicatos patronais. Então, mas eu estava sempre nesse processo de trabalhar posicionamento, comunicação, enfim, tudo com isso. Então, sempre trabalhou nessa parte de comunicação? Sempre trabalhei mais ou menos nessa área. Nessa época, eu resolvi fazer mestrado. E eu fui fazer mestrado em engenharia, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com a minha história. Então, eu sou relações públicas, tenho mestrado em gestão e tecnologia industrial, que eu fiz no Cimatec. Mas foi pensando em quê? Que você foi fez? Pensando eu vou... Lá, eu tinha bolsa de 40%.
Já tô aqui mesmo, eu vou fazer. Tô aqui mesmo, tem a oportunidade, eu vou fazer. Eu pensei que foi tipo assim, um feeling, falar assim, não, vou fazer isso porque daqui eu vou organizar, mas não foi. Não, a área da educação, assim, mestrado, doutorado, são realizações pessoais, sabe? Assim, eu sempre quis isso para mim. Então, nunca foi algo que eu pensei para a minha carreira, mas... Para você. Eu queria fazer isso, sabe? Eu queria mostrar isso para minha mãe, eu queria estar num lugar. E eu sou muito ousado, eu não gosto que ninguém tire onda com minha cara, então, assim, tem um título, me coloca num lugar que eu também... Incontestável. É isso, então eu sinto muito. E eu queria isso para mim. Uhum. Fui fazer o mestrado, nessa época do mestrado, aí eu saí da FIEB, virei pesquisador, bolsista, trabalhei com isso, e aí depois eu fui chamado para trabalhar no Cimatec, porque aí eu tinha um diferencial, que era, eu fui trabalhar na área de comunicação, um profissional de comunicação com um mestrado na área de engenharia, que é super difícil de encontrar. Verdade. Então, eu trabalhava no marketing. O passe ficou altíssimo. Eu trabalhava no marketing do Cimatec, fazendo ações de relacionamento com o público interno e externo, porque eu entendia a linguagem dos dois públicos. Então, aí foi massa. Nesse rolê... Sempre contatos, tá vendo? Sempre contatos. Nesse rolê, eu fui sondado por uma agência, e essa agência enfim, entre negociações e várias negociações, entrou num processo em que eles me ofereceram o que eu queria, eu fui trabalhar com eles, e tinha uma grande vantagem no meio disso. Eu era muito perto de minha casa. Era 10 minutos de casa, enquanto o Cimatec é lá na Orlando Gomes, e eu tinha que fazer uma viagem todos os dias para ir para voltar. Fiz essa mudança, comecei a trabalhar nessa agência como RP. Sim. É uma agência de assessoria, de relações públicas, enfim. Foi sua primeira experiência? Foi minha primeira e única experiência de agência antes da minha agência. Nessa situação, no meio dessas coisas, tem várias bagunças, tá? Sim. A parte... Tentando resumir você criou uma essa linha. longa Mas história. quando ele estava em uma, na verdade, ele estava fazendo 5 10. claro. ao mesmo tempo. Aí ele pulou para outro e fazia 7. Sempre fazendo isso. No meio desse rolê, o Vale do Dendê, que não sei se você conhece, é um acelerador de negócios sociais, que é muito bom, do Paulo Rogério, estava num momento de... Não era nem de nascimento, mas estava muito embrionário ainda, assim, estava dando os primeiros passos e estava fazendo o primeiro programa de aceleração, com foco em pessoas negras para desenvolvimento realmente social. É um projeto muito, muito bonito, assim, que ele tem. E aí eles me chamaram, eram 4 sócios na época, me chamaram para fazer assessoria. Eu não fazia assessoria. E eu disse que eu não fazia. Mas eu quero que você faça, tem que ser você, então vamos fazer. Eu pensei que ia ser... Estou interrompendo. Eu pensei que ia ser igual a galera falar assim, você faz tal coisa? Faço. Faço. Aceita Nunca fez na vida. Faço, fazer. menino. Faço. Oxe, você quer como? Azul, vermelho, verde, você quer como? Eu não fazia. Ele falou logo, não faço. Mas ainda assim quiser. Falei, não tenho experiência. Já tinha escrito release, sabia mais ou menos o que era mecânica, mas não necessariamente era a minha área de atuação. Sim. Dentro disso, uma amigona minha, que hoje mora em Curitiba, e que trabalhou comigo durante muitos anos depois que eu abri a agência, estava desempregada. E aí eu fiquei assim, eles insistiram para fazer, só que eu não tinha tempo, né? Porque era CLT e eu tinha um tempo para cumprir. Aí o que foi que eu fiz? Aluguei um coworking do lado da agência que eu trabalhava, contratei ela para poder fazer esse trabalho. Ela ficava trabalhando no coworking. Eu trabalhava, quando chegava meio-dia no meu horário de almoço, eu ia para o coworking trabalhar com ela. Quando dava 2 horas, eu voltava para trabalhar. Quando dava 18 horas que eu saía, eu voltava para o coworking. Meu Deus. Workaholic total. Tipo assim, nem almoçava. Nem dormia, saía de lá do coworking, que horas? 11 horas da noite. 10 horas da noite. Ai, meu Deus. E assim a gente fez uma assessoria espetacular. Mas muito boa, assim. A gente teve muita notícia. Nesse processo de ter muita notícia... a agência começou a ficar com ciúme. Aí disse, quero que você faça assessoria aqui também. Eu falei, não. Assessoria não, porque eu não sou assessor. Sou relações públicas. Não vou fazer assessoria. Porque se eu fizesse assessoria, entrava em choque de interesse. Sim. E aí, eticamente, eu não poderia fazer. Então, ranhuras surgiram no meio desse processo. Eu estava entregando um projeto muito grande. Entreguei esse projeto. Quando terminou...
relatório entregue, tudo bonitinho. Eu me lembro do dia assim, eu já tinha... Sabe quando você já chega e prepara a sua casa toda? Já tinha salvo os documentos na pasta, tava tudo arrumadinho, tudo pronto. Pronto para ir embora. Pronto, só tava esperando. É igual você quebra o pau, não sei o que, a pessoa vai lá te dar as férias e fala, quando eu voltar das férias, eu já sei que eu vou embora, então já vou deixar já tudo arrumado. Isso mesmo. Só pegar minhas coisas. Aí ela me chamou, eu fui na sala dela, ela falou, você já sabe, né? Eu falei, sei. Mas você foi assim, sei, triste, sei. Não, foi sei. Tá tudo alinhado. Ok. Tá entregue, foi bem entregue, ninguém tem nada para falar de ninguém. Muito obrigado. Fui pro coworking, né? Aí você foi, atravessou... A rua. Não, a rua não, é a sala, né? Foi do meu, Era uma casa e uma casa do lado. Pronto, ele deu 5 passos e já começou em seguida. E já estava trabalhando. Só que a grande diferença disso era que antes eu tinha um salário e de repente eu tinha um cliente, uma funcionária. E o que é que eu faço agora com isso, né? Ele só tinha uma funcionária e um sonho. E um sonho. Exatamente. Só tinha uma funcionária tipo e um sonho. isso. Exatamente. E aí eu fui. Embora trabalhar, embora tentar fazer. E aí surgia uma besteirinha aqui, outra besteirinha ali, mas foi uma fase que foi muito apertada para mim. Porque eu não sabia o que fazer. Uma amiga minha... Aí tem essas viradas de chave da vida, né? Uma amiga minha me liga... Tô esperando a minha, Rodrigo. Chegando, Tô esperando a minha. Calma, A você minha tá fazendo a sua parte. Tô fazendo. Uma hora vai. Vou contar aqui contando essa história assim maravilhosa. Os apertos e rindo agora. Agora ele ri, gargalha dos apertos. Desespero. Lembrando do aperto da época. Realmente, o orçamento era muito pequeno. Que a gente tinha era muito pequeno, não dava para nada. Uma amiga minha me liga, diz assim, Rodrigo, eu tô saindo daqui de uma empresa do Polo, ela era coordenadora, ou era gerente, não me lembro. Só que surgiu uma demanda e eu vou sair e imediatamente eu preciso colocar alguém no lugar, então eles disseram para eu fazer uma indicação e essa pessoa vai assumir o meu lugar. Pensei em você, gostaria muito, já mostrei seu currículo, já aprovaram e tal. Topa? Eu falei, quanto é o salário? 20 mil. Aí eu, ai, meu coração. Meu coração bate ligeiramente. Eu tenho uma pausa, isso faz tempo, né? Ligeiramente mexe. Faz tempo. Ou seja, já era dinheiro para um caramba. E o salário do estagiário tá igual até hoje, viu? Tá igual, todo mundo pagando o mesmo valor do estagiário. Pronto, era só isso. E aí, eu falei, posso te dar a resposta amanhã? Mentira! Eu posso tomar um copo de água, respirar. Você vê o que eu vou fazer? É bom, para não parecer ansioso demais. Aí eu fui para casa, fritei. Negou. Neguei. Meu Deus. Isso é ter muitas... Não é? Pô, Parabéns. Neguei. Não, e acertou. Mas é isso, é ele ter confiança nele, tipo assim... Teve momentos que eu me arrependi. Muita bala na agulha. Cris Peleteiro, lembra? Exato, também. Que fizeram a proposta para ela, na época ela trabalhava no lugar e tal. E aí ela pegou e ofereceu assim, então não quero, não. Faça a proposta aí. Ela foi botar um salário enorme. E aceitaram. Aí o pessoal, tá bom, eu pago. Ela disse que ficou, não era para aceitar não, porque eu queria ir embora. E ela negou. Já e quiseram pagar. E aceitaram. E aí você demitiu ele do mesmo jeito? Não, eu tive que fazer o trabalho. Ah, não. Ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela botou o preço lá, aceitaram ela. Não. O cara brigado com ela até hoje. Inclusive. Mas enfim, continue a história. E aí, pra mim, isso foi uma grande virada de chave, assim. Porque a partir desse momento, parece que o universo, você que é mística, o universo entendeu. E as coisas começaram a fluir. Claro que fluir significa altos e baixos, né? Tem dias que é ótimo, tem dias que é um problema, tem dias... Eu fico dizendo, todos os dias eu penso em fechar. Todos os dias eu pensei não quero mais, vou não colocar quero meu mais. currículo em algum lugar, vou trabalhar para alguém, tem horário para chegar, horário para sair. Recebo meu dinheiro. E tá lindo e acabou. Mais ou menos, viu? Porque na empresa lá que você era estagiário, você não tinha horário para sair. Tudo depende. Mas eu nem sei fazer outra coisa, eu acho. Assim, eu nem me vejo mais num lugar de um ambiente. Porque quando eu criei a agência, como eu já tinha passado por várias empresas, tinha uma coisa que estava muito na minha cabeça. Eu quero criar um ambiente que seja muito sadio. Na medida do possível, obviamente, né? Porque é trabalho. Exato. Mas que seja um momento de estresse mesmo, mas que seja o mais sadio possível. Eu não gosto de ambientes corporativos de muita disputa, assim. Eu não gosto da toxicidade, sabe? Desses ambientes onde as pessoas estão sempre disputando para ver quem vai crescer, quem vai ser promovido. Perfeito. Então eu sempre
priorizei isso dentro da agência, de um ambiente que seja o mais leve e divertido possível, assim. Eu costumo dizer que eu dou risada da desgraça. Isso é real. Então, aconteceu um problema. Eu sou a pessoa que eu dou muita risada. Eu acabei de fazer uma viagem. De nervoso que você Eu falou. dou né, risada Zé? de nervoso. Eu dou. Mas eu tento fazer, assim... Primeiro que eu sou muito resolutivo. Então, surgiu um problema, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver. Eu não sofro pelo problema. Então, assim, Ou raiva de quem senta em cima do problema e fica reclamando do problema. O problema para ser resolvido. Exato, Depois também. a gente analisa isso. Então, isso é assim. Aconteceu uma coisa que não é trabalho, mas eu fiz uma viagem agora. E aí eu estava com uma amiga minha e ela tinha cuidado... Eu tinha feito uma viagem já há pouco tempo, passei 2 meses aqui no Brasil. E aí já viajei de novo com ela. E aí, nessa viagem, a gente ia sair de Lisboa para Barcelona, estava tudo... Passagem comprada, estava tudo lindo. E o Airbnb já estava só reservado para esse período, então pega as bolsas, vai para o aeroporto, vamos para Barcelona. Quando chega... E aí, nesse meio do caminho, a gente estava tentando fazer o check-in, e eu consegui fazer o check-in da volta, mas não conseguia fazer o check-in da ida. Então, tem algum problema, vamos mais cedo para o aeroporto para tentar entender o que é o problema. Fomos para o guichê, mostramos o bilhete lá, a compra. Ele olha, acha estranho, ele não entende. Ele diz assim, tá, como é isso? Mas eu tô olhando no sistema, não tá. E a gente assim, aí ele... Foi 11 de agosto. Aí ele falou, sua passagem tá para 11 de julho. Ou seja, ela comprou... ela comprou muito antes, para uma data muito antes. Ficar um mês lá. Não tinha como reverter, então, ou seja, perdeu a as passagens. E aí ela ficou desesperada. E foi ela que comprou, né? Então, como ela cuidou de tudo, ela comprava, me dizia o preço, eu passava para ela resolvia. Então, a responsabilidade da compra errada era dela. Sim, sim. Aí ela ficou assim, eu falei, relaxa, bora lá fora tomar um café. A gente desceu. Aí depois ela contando essa história, eu fiquei muito nervosa, mas quando eu olhei para a cara de Rodrigo, e ele tava assim... Não tem o que fazer, né, gente? não tem o que fazer. Dessa vibe. Aí eu... bora abrir, bora decidir para onde a gente vai, já que não tá... Eu tinha que ir para Barcelona de qualquer maneira, porque a gente tinha uma passagem de volta. Eu falei assim, já que a gente não vai hoje, bora ver o que a gente vai fazer. Aí fomos para Madrid, dormimos 4 dias em Madrid, pegamos um trem, fomos para Barcelona, depois voltamos no avião e tá lindo, maravilhoso. E as coisas resolveu. E eu sou muito assim no trabalho também. Também sim. Então, surgiu um problema, surgiu um grande caos. Como é que a gente resolve? Resolve. Eu não gosto é que a pessoa sofra demais e aí fique com a situação. Resolve. O problema sempre vai ter, né? Impossível você ter uma coisa... Né? Exatamente. E, pelo menos para mim, inclusive, que trabalha com a arquitetura e tem obra sempre dá problema. É aquela coisa, o comprometimento da verdade que você falou. Não tem como eu prometer que não vai existir problema, porque vai existir, Sim. Entendeu? Mas qual é o foco? Você tentar resolver da melhor forma possível. Sempre que eu digo, estar ali para atender da melhor forma possível e resolver. Ficar reclamando do problema, gente. Ô, povo que me dá uma raiva, eu tenho vontade de sacudir assim, ei! O tempo que tá demorando pra falar, pra ficar reclamando, já tava tomando alguma ação imediata. Exato, tipo, eu bati o carro semana passada, aí o menino, porque você quer falar, me dê seu número aí, não vai adiantar, eu tô aqui no meio da rua, você também, vamos conversar no WhatsApp, depois a gente vê. Isso. E, sabe, eu não exatamente fico pensando mais sobre isso. Ai, meu Deus, o carro que bati, porque eu... Foi, é para resolver. Merda feita. Como é para consertar? Exatamente, é pensar na solução. Eu sou muito assim também. Mas tem gente que gosta. Eu sinto que tem pessoas que têm uma sensação de que tá com problema, de que está sofrendo, é um pouco de status, sabe? As pessoas gostam de sofrer. Ai, eu tive um problema. Tá vendo como sério. eu sofro? Ai, tá vendo? Que saco. Gosta de eu tenho isso. Gosta de sentir. Fala assim, gente, mas você gosta de sofrer, né? Coisa incrível, assim. Você gosta de sofrer. Eu sou muito. Sim, mas só pra gente não perder o fio aqui de como surgiu as empresas, né? A Criativa, e o que cada uma ficou, né? Responsável. Vamos lá. E aí a Criativos veio, ficou um tempão que era home. Era eu e Monique. Do home, eu fui para uma banca de TCC de uma menina chamada Rafaela, mora nos Estados Unidos agora. E aí contratei, só ela apresentou o TCC, mas ela ainda estava devendo disciplina, contratei ela como estagiária. E aí viramos um trio, assim, incrível, assim. Eu digo que foi a época de ouro da Criativos. A gente fazia mágica, só 3 pessoas. Nessa brincadeira do home, que tudo dá medo, né? Quando você está empreendendo, tudo dá medo. Todo passo tem que ser um passo muito calculado, você faz isso com muito medo. Então, quando eu contratei ela, eu contratei com muito medo. E se eu não tiver a pagar? E se não funcionar? E sabe? E se, mas fiz.
Primeiro escritório. Era um escritório no Rio Vermelho, minhas agências sempre foram no Rio Vermelho, mas era no fundo de uma casa, você subia uma escada, não sei o que, era um negócio pequenininho, assim, muito simples. E ali a gente começou a transformar criativos numa agência. Uma agência de assessoria de imprensa e de relações públicas. Éramos só nós 3. Desse processo de nós 3, eu mudei, aí fui para a Vila 14, lá no Rio Vermelho também. E aí já comecei a contratar mais gente. Então, a agência começou a tomar um pouco mais de forma, e aí você tem todo o processo de aprendizado de gestão de pessoas, gestão de fluxo, toda essa parte chata contábil, que é um saco, que eu odeio. Que ninguém aprende em faculdade nenhuma, que ninguém dá essa matéria nos cursos habituais, né? A advocacia não ensina isso, a arquitetura não ensina. Ninguém ensina essa parte burocrática, né? E a parte chata mesmo. É insuportável. Eu não gosto. Tanto que eu tenho um escritório que é a Brasis Contabilidade, que cuida de mim desde sempre, assim, na minha vida inteira. Tanto que ela sabe muito mais de mim do que eu. Várias vezes eu chego, ligo ou para o meu atendimento lá, ou para a dona que é Cris, eu digo, Cris, como é que faz isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Tanto que ela eu tenho isso aí, que me disseram teu negócio aí. Eu tenho isso aí. Me pediram esse documento aí, manda aí para mim. Sabe? Meu imposto de renda, Cris, vai aí. Faz. Eu tô vendo o teu pai. Eu não sei, eu sou burro. Eu não sei. É porque você não quer. Você é leigo nesse setor, porque não dá para ser tudo, né? Não dá para ser tudo. Não me envolvo assim mesmo. E aí, dentro desse processo aí da Vila 14, aí eu mudei para onde é o escritório hoje, que eu já mudei de sala várias vezes, né? Hoje, recentemente, eu peguei uma outra sala, que era uma sala que estava ocupada há 13 anos, que tem 2 andares, que é uma coisa que eu queria muito. E aí a pessoa saiu, porque mudou de lugar, e aí eu peguei essa sala. Mas tive 3 salas no casarão, era um outro ambiente. Assim. E aí a Criativos é uma agência de assessoria de imprensa e relações públicas. Dentro desse rolê todo, no meio dessas histórias todas, eu fui professor da Unifax durante 2 anos. Eu amo dar aula, amo graduação, amo sala de aula. Então... E é o professor bom, professor... Aí você tem que perguntar um pouco. Você sabe. É o professor resenheiro e tal, não sei o que. Aquele professor que a galera fica assim, ai, meu Deus. Vários funcionários meus, inclusive minha atual coordenadora foi minha aluna. Ah, tá vendo? Então, eu peguei muita gente de sala de aula para trabalhar comigo. Ah, mas você parece tranquilo. Exigente, porém tranquilo. Porque, né? Assim, eu acho que eu sou tranquilo, mas sou exigente. Perfeccionista, né? Sou muito preso em detalhes. Então, nessa história aí da Criativos, da equipe, enfim, e dando aula lá na Unifax, eu entrei para dar aula de uma disciplina, 2 disciplinas, na verdade, que era gestão de crise e assessoria de imprensa, que são minhas áreas profissionais de maior atuação. Só que por causa das minhas experiências, por causa de uma dinâmica universitária, por causa do meu mestrado, tudo isso começaram a colocar mais disciplina para mim. Então chegou um momento que eu tinha 10 disciplinas. Nossa. E a coordenação, a coordenação pedagógica, eu não gosto de um professor. Você não está entendendo, não. Não sei dessa matéria. Não, professor. Não, vou te mandar aqui como é o você faz o plano de aula. Plano de aula, você vai dar uma estudada. Não, dá, professor, dá sim. E aí eu cheguei a dar 10 disciplinas. E ministrando 10 disciplinas, eu não tinha mais tempo para agência. É isso que eu ia perguntar. Que horas ia pra agência? É uma máquina. Era uma coisa muito louca, assim, porque eu dava aula de manhã, aí ao invés de almoçar, eu ia correndo para a agência para fazer alguma coisa, voltava para dar aula de tarde e ficava nisso. Até então, mesmo isso não sendo normal nem sadio, eu estava indo. Até meus clientes começaram a dizer, não consigo falar com você. Não consigo, não dá. Eu quero pedir uma opinião, você nunca pode. Aí eu falei, opa, aí já não dá mais. Aí, nesse momento, aí eu pedi demissão da Unifax. E aí, a minha ideia era começar a continuar ministrando 2 disciplinas, alguma coisa assim. Mas, por uma estrutura organizacional, não tinha como. Então, saí de lá. E aí, foi dedicação para a agência. Nessa história toda, eu dei aula para várias pessoas. E uma dessas pessoas é Tainá Pita. Sim. Tainá foi minha aluna. Nessa história de Tainá ser minha aluna, depois dela formada, eu estava fazendo um trabalho, eu atendi o Bosque da Paz, o cemitério Bosque da Paz durante muito tempo, e a gente estava fazendo uma grande pesquisa, que foi a única pesquisa de cemitérios que a gente já fez. Era uma pesquisa com uma amostra de mais de 1.200 pessoas, foi uma pesquisa super grande, e eu precisei contratar uma equipe específica
para essa pesquisa e contratei Tainá como coordenadora. Então, Tainá foi minha coordenadora de pesquisa, trabalhava lá de dentro da agência, então tinha uma partezinha da agência que virou esse lugar. E a gente deu muito certo. E é engraçado porque, assim, você perguntou qual é o perfil de professor, né? Eu não sou um professor de beijos e abraços e esses contatos, mas eu sempre tentei ser o mais próximo profissional possível. E próximo. E aí eu me lembro que Tainá fez um aniversário, inclusive, quando eu era professor, e aí ela chamou 2 professores para ir. Obviamente eu não fui, né? Que eu não ia dar ousadia para ela. Sim. Que eu não ia para aniversário de aluno. Então, mas aí eu contratei ela, porque ela sempre foi muito competente, assim, sempre foi uma aluna muito boa. E quando ela trabalhou para mim, ela foi muito boa. Sim. A gente viveu uma situação, inclusive, de uma pequena crise no meio dessa pesquisa por causa de LGPD. Foi uma questão assim, eu estava no Rio de Janeiro, na data, e Tainá administrou a situação toda de uma forma muito boa. E muito parceira, assim. E fiquei encantado, né? Uhum. Foi. Mas não foi para o aniversário dela. Não fui antes, agora. Esse é o aniversário dela agora. E aí, dentro dessa história, ela foi viver outros trabalhos depois disso. Aí trabalhou para uma multinacional, depois foi para a ONU e tal. E aí, nisso, ela veio com a proposta de que ela queria abrir uma empresa e me chamou para ser sócio dela. Olha que bacana. Aí a gente sentou, conversou, desenhamos o que poderia. Tinha que ser alguma coisa que não tivesse nenhum tipo de concorrência com a Criativos, por causa desse negócio, né? Assim, não, tinha que ser complementar. E aí, pronto, abrimos a Rota for You, que a rota é bem previsível, que é Rota de Rodrigo e THA de Tainá, né? Nada cafona, mas a sonoridade ficou bonita. E foi ela que criou, assim, ela que criou esse nome e tal. A Rota surgiu como uma ideia de uma empresa de experiências, para trabalhar experiências. A gente, no meio do caminho, começou a trabalhar agenciamento. E, neste caminho de trabalhar agenciamento, a gente entendeu que não era esse o nosso rolê. Então, a gente começou a fazer muita produção. A gente já fez um trabalho muito bacana de RP aqui. E acontece da gente acabar trabalhando também as 2 empresas juntas. Então, eu fiz a exposição de Moraes Moreira agora, a Criativos responsável por toda a parte de assessoria e a Rota responsável por toda a parte de convidados. Então, são... Ele vai aqui, o povo aqui, ó. O povo aqui, ele vai pegando... Eu vou tentando... o povo aqui, ó. Ele vai no povo aqui, ó. As garras do povo. Fazer o melhor possível. E fazer produção. Então, a gente tem trabalhado muito mais Rio-São Paulo, inclusive, do que Salvador, através da Rota. Tainá mora no Rio. E eu me divido entre Salvador e São Paulo, né? Cada vez eu tenho ficado mais em São Paulo. Então, a gente tem feito muita coisa lá. Inclusive, estamos fazendo um evento de Angola agora lá, que é enorme. Eu ia perguntar isso. Saiu uma notícia que você está internacional também. Eu atendo um cliente atualmente na Maldivas, um em Dubai. E Lisboa. E Lisboa. Tenho 3 pessoas em Lisboa. E atendi 2 pessoas nos Estados Unidos também. Mas esse povo é brasileiro que mora por lá ou é de lá? Maldivas é de lá. Olha. E o resto são brasileiros que vêm num processo de ou reposicionamento aqui no Brasil ou posicionamento lá. Poxa, que demais, velho. Ficando sem palavras. Chique demais. Ela ficou assim, ó. Dubai, Maldivas, ela... Não fui nada, nem dar um passeio. Por sinal, você já foi lá dar um mergulhinho. Maldivas eu não fui ainda, não. Muito longe, dá muito trabalho. Mas é caminho para Dubai, Maldivas, caminho ali. Quando eu fui para Dubai, eu passei 20 dias. Eu queria ter ido para lá. É caminho mesmo. O dinheiro não deu. Vamos voltar daqui. Porque se eu não voltar daqui, eu não consigo nem voltar. Então é melhor voltar daqui mesmo. Para a realidade. Rodrigo, nesse processo, você contou sua história toda do processo de chegar nas agências e tudo, e ser o Rodrigo que é hoje, né? Nesse caminho, tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito? Ou de ter feito? Que eu me arrependo, tem. Tem alguns movimentos meus que foram... Eu sempre tive o pé muito no chão, sabe? Assim, eu nunca fui uma pessoa vaidosa. Verdadeiramente vaidosa, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu apareci no jornal e eu estava com muita expectativa para isso, assim. Eu falei, eu vou sair no jornal, vai ter uma foto minha.
E aí eu fui na banca, comprei, olhei e falei, pô, que legal. Fechei, fui trabalhar. Então eu sempre tive muita consciência disso, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, acho que fica até repetitivo isso, mas sou de uma origem muito, muito pobre. Então, meu processo todo de construção foi tipo assim, eu tenho que trabalhar. Então, eu preciso trabalhar na terapia, esse meu volume de trabalho, inclusive, porque quando você conhece a escassez total, você tem muito medo de voltar. Exatamente. Você não quer voltar. Então, eu, por exemplo, eu fiz universidade e fui bolsista para a Uni Integral. Foi assim que eu consegui fazer a universidade. Então, tem toda uma história no meio disso. E todo o meu trabalho depende... todo o meu trabalho depende exclusivamente de mim. Eu não tenho ninguém que possa me dar um suporte, sabe? Se eu quebrar... É você por você. Sou eu por mim, sabe? Não tenho um padrinho, uma madrinha, um pai, uma mãe que vai me dar dinheiro no meio desse processo. Só que no meio dessa minha verdade, desse meu jeito, eu já fui muito rude com algumas pessoas. E muito intransigente em várias coisas. Muito. Então, já demiti clientes de uma forma muito tranquila, mas já fiz coisas, e isso é uma das coisas que eu mais me envergonho, assim, não só pela minha atitude, mas pela elegância como essa cliente agiu comigo. Era 11 horas da noite, a gente estava tendo uma discussão de trabalho. Eu não necessariamente estava errado no que eu estava... Na verdade, eu não estava errado, era uma cobrança infundada. E aí, no meio dessa discussão, eu falei para ela assim, você não está gostando, saia. Aí ela falou assim, esse não é o tipo de resposta que eu gostaria de ouvir de uma agência que me atende. Só que assim, ela baixou o tom e me falou isso de um jeito tão... Tapa com luva de pelica, né? Que aquilo foi realmente assim, um soco no estômago. Eu falei, que merda, como você está sendo arrogante no meio disso? Sabe? Você não tem educação para discutir um assunto Foi. E resolver? Foi a única vez que eu fiz isso, assim. Nativa, né? Eu tento fazer várias justificativas, como eu estar muito cansado, ser 11 horas da noite, eu estava tentando fazer as coisas darem certo, como eu estou sempre tentando fazer as coisas darem certo, e aí... Só que não se trata uma outra pessoa desse jeito. E não é porque é minha cliente, mas não se trata uma pessoa desse jeito. Perfeito. Então, isso para mim foi uma das coisas que me deu uma acordada. De uma forma geral, o meu relacionamento com as pessoas nunca tem pessoas que eu realmente corto da minha vida, do meu círculo. E é necessário. Tem que entender que é necessário. Exatamente. Tem pessoas que eu sinto que é uma energia diferente, que não dá. Perfeito. Mas eu digo, por exemplo, tenho 8 anos de agência, eu nunca tive nenhum problema trabalhista. Nunca. Então, isso significa ambiente alguma sadio, coisa. Claro. De alguma forma, essas relações funcionam de uma forma muito bacana. Sim. Meus clientes, eles saem, mas eles têm todos uma tendência a voltar. Então, saem momentaneamente por problemas dele e acabam voltando depois. Ou até vai viver uma outra experiência de uma outra agência e depois volta. Isso acontece muito. Mas eu tive esse momento da minha vida que eu fui... teve essa situação, mas que eu fui mais... Tem que ser do meu jeito, sabe? Dessa forma. Eu me identifiquei, eu falei isso aqui já. Eu me identifiquei com algumas coisas muito com as coisas que você falou, que eu vi no Instagram. Deixa eu passar aqui para você. Inclusive agora com essa fala, porque eu sempre fui uma pessoa muito reativa e eu comecei a perceber que eu não queria ser. Porque a forma que educação, que gentil, fofo. A pessoa, não, pra mim tá bom. Eu bebo pouquíssima água, gente, isso é um defeito. Errado. Não façam isso. Não tá errado. Eu tô aqui canecas. Todo mundo percebe, inclusive, que eu bebo canecas de água aqui. A Nutri orgulhosa. Gratidão. E eu sempre tive esse perfil realmente reativo, e aí isso começou a entrar num lugar que eu falei, opa, eu não tô gostando do que eu estou sendo. E eu comecei a prestar atenção nisso. Então, terapia ajuda pra caramba, viu, gente? Você começa a se refletir, tipo assim, eu não gosto quando a pessoa tal faz isso comigo, mas aí, olha eu fazendo com alguém. Um dia que eu tô estressada, chego chutando o pau da barraca, a pessoa nem tem culpa. Então, eu comecei essa autoanálise de comportamento e tal, realmente é muito necessária. Eu fiz também. E até hoje, tipo assim, na verdade, recentemente, eu tô super orgulhosa de mim por ter sentido que eu tenho reagido de forma diferente. Quando alguém fala algo de forma grosseira comigo e me distrata, diz o que você eu já tô quer num ouvir. comportamento... eu já tô com um comportamento tipo da sua cliente, tipo...
Você vomitou um bocado de coisa aí, sabe? Sim. Fique você descontrolado, eu tô aqui na minha, tranquilo, e Sim. tchau e benção, entendeu? Agora, esse poder também de saber que a pessoa não é pra sua vida, aí é importante também. Muito. Porque às vezes a gente fica também meio besta, né? Com a pessoa ali que é tóxica na sua vida e você fala, não tá fazendo bem, a pessoa não vai mudar, eu também não vou chegar a agredir ela verbalmente, porque não vai mudar nada, mas eu também aqui, ó, daqui pra cá eu, daí pra lá você. Sim. É uma coisa muito Eu sou uma importante. pessoa de muitos limites também, assim, né? Com o meu círculo. Eu conheço muita gente, me relaciono com várias pessoas e tenho pouquíssimos amigos. Então, isso confunde algumas pessoas que acham que são minhas amigas e não são, né? Pode ser que eu seja amigo delas, mas não... E simpatia tem nada a ver com amizade, né? Não acontece. Porque eu tenho uma relação com a ideia de amizade muito íntima, sabe? Então, quem é que me acessa em alguns lugares, em algumas intimidades, em algumas fragilidades? Quem eu permito que acesse algumas questões minhas? São pouquíssimas pessoas que têm realmente esse lugar, sabe? Outras acessam lugares que a gente escolhe. E todos nós temos isso, né? Papéis sociais. Para cada pessoa, uma entrega. E, na maioria das vezes, é a entrega que aquela pessoa quer receber. Então, assim que funciona. Mas, então, construir esses limites, para mim, já é uma coisa que existe, de uma forma geral. E tirar pessoas que venham a me afetar de alguma forma é uma coisa que eu faço muito tranquilamente também. Assim como eu faço isso no meu trabalho. É dica do dia, viu, gente? Elimine as pessoas tóxicas. Se aquela pessoa... E outra dica importante que eu tô nessa vibe agora é diga não. Saiba dizer não. É bom demais. Gente, não é libertador. Eu sou uma pessoa que digo muito sim. Digo Eu muito não. sim. Eu sou sim. Eu sou sim pra tudo. Ou sim, é foda. Eu sou sim pra tudo. Tudo pra minha experiência, tudo pra mim. Não, a gente dá um jeito, a gente resolve. Tudo pra mim é assim, vibe sim. Tudo é sim. Me chama pra um lugar. Não, eu vou, eu dou um jeito, a gente organiza, vai. Léo, você pode fazer isso aqui pra mim? O não tá aqui, mas eu falo, sim, eu consigo. Aí faço no final de semana pra poder dar conta e tal. Eu sou muito do sim. Só que eu estou aprendendo a dizer não. Gente, o não é libertador. Porque, tipo assim, maravilhoso. você falou não, todo compromisso, a carga, a responder, uma eventual discussão, porque você disse que ia fazer e não fez, você disse que ia e não foi, você elimina ali na hora. Léo, você pode ir, não. Acabou. Pronto, acabou. Não tem mais... E é tranquilo. E outra, vou não lhe tem dizer mais- mais. A pessoa que diz muito sim, quando diz o não, o outro Aí, minha fé, Não anula aceita. tudo. Anula Acabou o tudo. mundo. Parece que é a pessoa mais sacana do mundo. Porque nunca fez nada pra mim, esqueceu todos os sims que você disse na vida. Entendeu? E te eu não anula tive- aquele não. Então, Até agora eu não tive esse reflexo, não. Graças Eu a digo Deus. não e o pessoal, tipo assim, Léo diz não é porque realmente ele não quer. Porque Ou se ele eu, não digo, eu pode. digo muito sim. Quando eu digo não, a pessoa sabe assim, se eu disse não, a pessoa não insiste. Daqui onde já está distribuindo, não, por aí. Não. Temos o Luizinho aqui no fundo também, que não gosta de dizer não, né? Não gosta de dizer não. É Luizinho. Luizinho não. Ainda bem que vai tem ser Pri, assim. que Pri adora Pri mais dá uma fácil, não. podada, dá uma limpada aqui, dá uma limpada. Pri, dá uma limpada. Vai ser assim, o guarda me deu multa, eu não. Não vou pagar. Vou deixar assim pra lá. Ô, gente, Enfim. eu sou tão tranquilo com relação a isso que já teve situação de uma amiga minha, uma pessoa queridíssima, ir na minha casa sem avisar, chegar na portaria e dizer assim, vou subir aí, ou Passei. então desce aí, não sei o que. Eu falei, não vou Não. não. Gente, essa... Tô em casa, Eu não ia- quero. Pronto, eu vou Isso, fazer ele a foi conexão. visita, não quero descer, sinto Vou fazer a conexão com um amigo meu também. ontem. Um amigo meu ontem me ligou. Aí falou, nunca mais você veio aqui. Tá, ele mora lá em Abrantes. Nunca mais você veio aqui, Max. É você mesmo. Nunca mais você veio aqui e tal, não sei o que, não. Eu falei, rapaz, eu não fui porque eu não fui convidado, né? A gente vai pra casa dos outros quando é convidado. Não, você não tem isso. Se você passar, porque eu já passei lá umas 2 vezes e fiquei resenhando, tirei até a foto na frente, passando do condomínio dele, assim. Aí eu tirei foto, perturbando ele e tal. Ele, você, quando passar por aqui, você me fale, vem aqui, não sei o que. Eu falei, não, a gente vai na casa dos outros quando é convidado. Ele, não, mas você não tem isso, você é um nível de amizade que não precisa disso. Eu falei, não existe. Não existe isso. É.
Não existe. Não existe mesmo, não, viu? Eu falei, não existe isso. Odeio, tá doido. Não, eu falei, não existe isso. Você tem que avisar a pessoa. Até porque, sei lá, a pessoa tá fazendo alguma coisa, tá nu andando em casa. Não tá fazendo nada, não tá fazendo nada, quer ficar A vibe solitária. Vibes ostracismo ali, assistindo sua Netflix enrolado, entendeu? Enfim, vários fatores podem acontecer. Ou então as pessoas gostam, eu mesmo gosto de recepcionar as pessoas bem na minha casa, ver se não tem alguma coisa para recepcionar a pessoa, fica até constrangido, você constrange a pessoa que chegou lá, não tem o que recepcionar, um vinho, um negócio para poder. Aí você fica sem graça. Aí eu falei, não existe isso, Max. A gente vai na casa da pessoa quando a gente é convidado, a gente ajusta a data certinho e vai lá. Aí você falou isso agora, eu lembrei que a gente estava conversando sobre isso ontem. Não existe. Justamente sobre isso. Não consigo entender isso. Eu lido tranquilamente com não. Não. Aí a pessoa também já sabe o seu perfil, né? Já sabe, nem insiste. Já. Isso! Rapaz, minha mãe e meu irmão, eu brinco, que eles são... Velho, tudo que é cara de pau que as pessoas querem pedir, pedem pra minha mãe e pra meu irmão. Porque sabe que com o Dani não vai rolar. Eu virei pra eles uma vez e falei, minha cara, você já viu que ninguém me pede isso? Você já viu que ninguém liga pra meu pai pra pedir isso? Vocês são muito idiotas, velho. E ninguém liga pra me pedir nada porque o não vem bonito. E vocês, velho, caraca, meu... Sofre? Nem um pouco. Nem eu. Nem um pouco. Rapaz, nem um pouco mesmo. Não existe um dia que eu deixo você falar... Oi, gente, o tag é deles, eu vou embora. Tchau. Conexão bateu aqui. Não, fique aí. Não sofro, velho. Não sofro mesmo. Inclusive, é engraçado, né? Eu tava falando de Diego, meu namorado. Ele é ariano. Sete babado! Ele é ariano, mas ele gosta... Ele tem isso nele muito de servir, de querer fazer pro outro, de querer se doar muito. Às vezes eu fico com raiva. Diego! Eu digo isso de minha mãe. Eu chamo ele. Aí minha mãe fica... Você também tem que deixar menino que você que ele quer ser. Eu falei, mas também não pode abaixar demais, entendeu? Porque... Tem esse ascendente aí, hein? Qual é? Dele? É péssimo também, é touro. É péssimo. Mas ele gosta, assim, tipo, de estar com os amigos, bebendo e tal. Ele gosta de ele ir fazer. Se tiver rolando churrasco, ele gosta de fazer, servir. Ele tem isso de se doar. Mas aí a contrapartida, às vezes, não é verdadeira e ele sofre. Porque a pessoa não... Eu falei, meu filho, às vezes a pessoa nem é grata. Sim. As pessoas não são, no geral. Não são gratas. Então, pra mim é muito tranquilo, eu separo, não gosto aqui, eu tô na minha cara, não gostei, não me peça, não sou essa vibe. E aí me remete ao sincericídio que você tem também, né? Sim. Eu tenho sincericídio. Eu digo que eu sou sincericídio virginiano. Perguntou... Resposta. Eu sou sincero, assim, mas eu sei... Eu tenho. Mais... eu sei... Um sincero de boa, né, Léo? Não, mas eu tento. Hoje em dia eu tomo uma sincera mais de boa. Eu vou devagar. Vou contar, eu tenho rapidamente aqui, vou tentar, né, porque eu falo pra cacete. Uma amiga minha comprou uma calça, lembra aquelas calças Saruel que tava na moda? E aí... Ela não comprou agora não, né? Não, eu tinha se ela comprasse agora, ninguém ia defender ela também. Não tinha como Eu tinha 15 anos. A gente tava viajando juntas no quarto e tal. E eu tava, assim, numa rabugentice, infeliz. Aí eu tava lá toda mal-humorada, porque dividir quarto é uma merda, as pessoas estavam botando 20 pessoas dentro do quarto, tinham 4 pessoas dormindo. Nossa, João, hein? E a pessoa fazendo reggae dentro do quarto e minhas coisas, virginiana, Bicuí. né? As coisas tudo louca, solta no quarto. E eu tipo, meu Deus, minhas coisas. Aí eu já tava puta. Aí a gente tentando se arrumar pra sair e tal. Ela, amiga! E veio toda feliz. Olha essa calça que eu comprei, você gostou? A cara da pessoa, né? Assim. Ridícula. Meu Deus. Eu juro, até hoje ela fala disso. Ela disse, depois daquele dia, eu nunca mais usei a calça. Tocou no coração da minha. Eu falei, tá ridículo. Eu falei assim mesmo, gente, juro. Ela ficou traumatizada. Todas as vezes que a gente fala sobre vou ser sincera e tal, ela fala, velho, Daniela, eu nunca mais usei aquela calça. Eu, amiga, desculpa, pelo amor de Deus, eu tava estressada. Não era pra eu ter falado daquele jeito e tal. Realmente, pro estilo do corpo dela, não valoriza, porque ela é toda estreitinha aqui e ela tem um quadril largo. Então, quando ela botou a Saruel, ficou maior. E aí, eu, ao invés de tentar explicar com carinho, eu tava... Por que você não, né? Porque... Não, amiga, eu não... Talvez aquela outra fique melhor. Tem sempre a forma mais bonita de dizer. E aí, hoje em dia, eu tenho essa forma mais bonita de dizer. Aprendi a ser mais legal. Por isso que eu boto minhas camisas, gente. Eu não pergunto nunca a ela, não. Eu boto minhas camisas e venho. Não, sabe por quê? Até porque eu, por exemplo, não pergunto. Você pergunta a opinião dos outros? Porque Não? eu não quero saber. Eu não pergunto, porque eu não vou gostar da resposta. E pergunto. É. Tô muito seguro. Porque o que ela falar não vai...
Ou então, se eu tiver inseguro, eu não pergunto. Porque eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Não, mas vou gostar da se a resposta. pessoa me perguntar, eu falo. Eu só falo de talvez não tão assim na lata, mas eu digo. Não, na lata assim, eu não falo mais não. Porque não, assim, é eu falo grosseria, é grosseria disfarçada. Essa desculpa, porque não sei quem é sincero, não, é falta de educação mesmo. Eu era mal educada, agora eu já aguento bonitinho, entendeu? Minha questão não é nem sempre roupa ou alguma coisa assim. Vem muito de comportamento, sabe? Você acha que eu tô errado? Acho. Eu falo. Aí eu acho que você vacilou, acho que Por causa tem disso, mais atenção, aí você... Eu também não passo a mão na cabeça de amigo, não. Então, passo não. Gente, as pessoas não estão preparadas para ouvir verdade. Não. É isso. As pessoas não querem. Não querem. Mesmo quando perguntam. Exato. É assim, ninguém solta a mão de ninguém. Pode estar na merda, funda junto, mas... E eu já trouxe até problemas para minha vida, assim, de tipo... entrar numa de falar com a pessoa sobre o que eu achava que ela estava errada, sobre o que ela estava fazendo, defendendo uma outra pessoa. E isso sair duplamente ruim para mim, porque queria todo mundo botar a poeira debaixo do tapete, entendeu? Então, eu também filtrei isso, tipo assim... Porque eu tenho muito senso de justiça. Então, se eu vejo que está acontecendo um negócio, eu chamo, você está fazendo isso, está errado, não sei o que. Eu tenho essa vibe de ir no senso de justiça e defender. Sim. E aí... Às vezes a Xirra, exatamente. Às vezes as pessoas querem jogar a poeira por debaixo do tapete e viver aquela harmonia falsa. Entendeu? Vive todo mundo bem, convive todo mundo bem. Tava os dois por trás, um comendo o outro. E eu resolvi intermediar um negócio que ninguém queria. Para criar uma ordem que não deveria. Aí ficou as duas pessoas contra mim, entendeu? Claro. Meu Deus, então assim, a gente tem Errado é você, não se meta. Exato, entendeu? Então assim... Fique na sua. Esse negócio... Agora, a mentira também é mentira, é uma coisa que não dá pra... Não consigo também. Não dá. É a coisa bem... É doloroso. Eu digo que é fisicamente doloroso. Eu não consigo lidar com mentira. Não consigo, gente. Eu também não consigo lidar com a mentira do outro. Como eu sou muito verdadeiro, a mentira do outro também é algo que me deixa muito desnorteado. É. Desculpa. É o tipo que quebra a minha confiança e não recupera mais. Aí eu tenho essa parte do rancor. Isso é uma coisa real. Rapaz, me identifiquei tanto com ele. Vocês viram a conexão aí. Eu tô aqui assim, meu Deus. Eu tenho um lugarzinho guardado no meu coração que nunca sai. Eu também sou assim. Quebrou alguma coisa, não vai. Eu até eu tento lidar, mas não vai mais. Meu namoro com o Diego começou assim, a gente ficando, eu falei, mentira pra mim, não dá. Mentira. Já meteu logo? Ele falou, não, também não gosto de mentira. Eu falei, ótimo. Porque é o primeiro alinhamento, porque eu tenho dificuldade seríssima. Quando eu bati o carro mesmo, eu entrei na cozinha de casa, meu pai... Minha cara já fica estampada, que deu uma merda, né? Eu falei, não vou falar nada. Beleza, entrei no carro. O cara já tava falando. Fechei a porta. Menino, nem abri, fechei a porta. Ele fez, o que foi? Aí eu, fudeu. Bati o carro, não precisou. O que foi? A partir dali, eu falava, eu mentia, eu não consigo. Aí eu, não sei. Eu lido com eu assumo a verdade, assim. Pago bem o melhor. preço da verdade. Bem melhor, né? Mas, Rodrigo, mudando aqui de assunto totalmente agora, que a gente ficou falando de verdade e mentira, mas tem um ponto importante, que são os eventos, certo? Esses eventos aí... Vibe Léo. Eventos é comigo. Fecha comigo aqui. Bom demais. Os eventos sociais. Eu sou da bagaceira. Evento de arquiteto é babado. Casacô, coquetel, um negócio assim. Inclusive, ela faz casacô. Ela faz casacô. E esse louro tá bonito na luz. Tá vendo? Luquini. Sobre os eventos, né? Você já produziu, né? Alguns eventos aí importantes, né? Lollapalooza, Festival de Verão, Rock in Rio. Aí tem o The Town agora. Vai estar no The Town. Vai estar no The Town. Cara, estouradíssimo. Eu até, no início, a gente estava perguntando, tem como curtir? Né? Que a gente estava aqui... A gente conversa muito Léo antes, fica entrevistando antes do podcast começar. E eu perguntei logo o quê? Curtir, né? Tem como curtir, trabalhar e curtir? Porque ele já estava pensando em mudar de profissão. Exatamente. Se tiver, eu vou ser. Se tiver, eu vou. Né? Esse processo aí, esses eventos grandes, assim, o trabalho que é isso, né? E se dá pra curtir, né? Falei, porque você falou no bastidor, o que você faz? Dá pra curtir? Não dá pra curtir? Vou contar pra vocês como foi que surgiu a minha história aí com o Multishow. 2021. Música boa com a Ivete Sangalo aqui em Salvador. Coisa boa! Eita! No Centro de Convenções. Sim. Tá na pandemia, né? Foi no período da pandemia. Ave Maria. Um amigo meu, produtor, Adriano Pessoa, maravilhoso, uma pessoa incrível,
melhores produtores que existe, assim. Tem trabalho que eu só faço se for com ele, inclusive eu digo isso várias vezes para ele o tempo todo. O Nubank uma vez me chamou para fazer um trabalho imenso, eu atendi o Nubank na época, eu falei, só faço se Adriano fizer. Adriano não pôde fazer, eu não fiz. É nesse nível, essa confiança que eu tenho no trabalho dele. A gente já tinha feito Prêmio Caymmi, a gente já tinha feito... Ele já tinha me chamado para fazer um espetáculo no Teatro Castro Alves Internacional e tal. É uma pessoa que eu gosto muito mesmo no trabalho. E aí ele me ligou, eu estava no shopping, terminando alguma reunião, ele falou assim, ó, Multishow está fazendo música boa aqui, está precisando montar uma equipe local e precisa não vai dar para ficar trazendo um produtor de lá, eu preciso de um produtor executivo aqui. Você topa? Eu falei, topo. Para fazer esse trabalho do Multishow, em especial esse do Música Boa, eu estava muito eu preciso viver a experiência de fazer um trabalho para a Globo. Exato. De colocar né? De estar no meu currículo fazer um trabalho para a Globo. Sim, óbvio. E aí fui fazer esse trabalho, 3 meses de produção, foi foi um trabalho que realmente exigiu muito e a gente estava em época de pandemia, então pense aí, muito todos protocolo. os dias eu tinha que testar. Foi um processo assim difícil, mas divertidíssimo, né? A gente estava fazendo um programa gigante, transmissão nacional. Melhor que ficar em casa, viu, amigo? Melhor. Não, mas eu não parei de trabalhar na pandemia. É isso, maravilhoso. Não parou? Não. Maravilhoso. Na pandemia você não parou? Como é, amigo? Não tinha como, né? Não, entretenimento ficou... Só abre parênteses, assim, na pandemia, eu sempre fui financeiramente muito organizado em empresa. Por causa disso que eu estava falando, né? Sim. Como eu não tenho ninguém para me dar suporte, então eu preciso ser organizado. Eu mesmo. Então, no período da pandemia, eu tinha chegado de São Paulo, que foi aniversário de minha mãe, no dia... Que dia foi? 17 de março? Acho que foi. Foi em março, não lembro exatamente. Foi por aí, que foi decretada a pandemia. É isso mesmo. Então, tipo, dia 17 de março foi o dia que chegou o último armário lá na agência. Tava eu e Monique. Monique trabalhava comigo ainda na época, só tava eu e ela. Chegou o último armário. O cara colocou o armário no lugar e eu comecei a chorar. Eu falei, porque a gente não sabia, né? Ia todo mundo morrer. Então, foi uma das coisas mais difíceis, assim. Tipo, todo um sonho. Eu tava com o escritório novo, tudo ali. E, de repente, acabou. Eu me lembro que eu tinha feito um evento de abertura e aí uma coordenadora de marketing do Correio foi lá com um currículo ou com um contrato para mim, disse assim, estou te convidando para... eu já fazia assessoria do jornal, né, do Correio. Inclusive, eu fiz simultaneamente a assessoria da Aratu e do Correio, né? Tem um amigo meu, Thiago Banha, que ele fica dizendo assim... Thiago Banha, você quer? Ele ficava dizendo assim, até hoje eu não entendo como é que você conseguiu atender Correio e Aratu ao mesmo tempo, porque eles são concorrentes. Deixa lá. Conversei com os dois aceitaram. Uhum. E aí ela chegou com esse contrato para mim, da agenda do Correio de eventos, tipo assim, assina contrato. Eu tava com... Sabe quando você tá vendo que sua carreira vai? Um horizonte. E aí, de repente, veio a pandemia e, bum, fecha. Todo mundo para casa. Dia 17 fecha, 18 de manhã, 10 horas da manhã, reunião com todo mundo online. E aí falei, não vou demitir ninguém, não vou cortar salário. A gente vai segurar o máximo que a gente puder, isso aqui. Até a gente ver onde vai dar. Aí, aquela época que você precisa se readaptar, comprei um sistema diferente para poder fazer gestão interna, começamos a trabalhar. Todos os dias, 10 horas da manhã, a gente ia reunião. Começou a ter queda de cliente, né? Cair, fechar. Alguns clientes eu continuei atendendo gratuitamente, porque eu falei assim, embora, primeiro, para a minha saúde mental, para a saúde mental de todo mundo e para o momento que a gente está vivendo, alguma coisa a gente tem que fazer. Sim. Só que a gente começou a ficar muito ocioso dentro desse processo. Então, eu comecei a fazer muito projeto social. Aí eu fechei uma parceria com o Correio e a gente começou a oferecer consultoria gratuita em todas as áreas técnicas que a gente trabalhava para microempresários. Que máximo. E a gente começou a fazer muito trabalho gratuito, muito. E nessa, eu atendi o cemitério. Então, o cemitério era um cliente que se mantinha, né? Infelizmente, mas enfim, é verdade. Foi ótimo para mim ele ter massificado. Compensou. Meu Deus. Um cliente meu, arquiteto, cortou e 2 escritórios de arquitetura que eu atendia. Só que depois teve o boom da arquitetura na pandemia. Verdade. Então, eles voltaram. E aí, eu comecei a ficar nesse processo. Não demiti ninguém, não cortei salário de ninguém, até o momento que a gente começou a voltar. Sim. Ficou trabalhando. E não parei de trabalhar dia nenhum. Sim, Multishow. Aí, Foi, Multishow, música boa, 3 meses, massa, terminando. Era uma equipe daqui de Salvador, que era eu, um fotógrafo e uma social media.
Dentro de uma estrutura de trabalho de produção, quem tem menos glamour é o produtor. Porque o produtor é o bastidor do bastidor do bastidor, né? É aquela pessoa que está ali atrás resolvendo todos os problemas e fazendo tudo de uma forma mais invisível possível para que nada de errado aconteça. Feito o Música Boa, equipe desfeita, entregamos, eu já estava feliz, fiz um trabalho para Multishow, estou feliz pra cacete, sabe? Vida que segue, vamos nessa. Recebo uma ligação do Rio me convidando para fazer o Prêmio Multishow. Isso foi quanto tempo depois? Do prêmio pro... Foi uns 2 meses depois, 3 meses depois. Na sua cabeça ali, tipo, é aquele já aqui, tinha acabado, acabou. claro. Produção local, eu estou falando da Globo. Deve ter gente muito melhor para eles fazerem lá. Exatamente. Olha só. E aí veio esse convite para fazer o Prêmio Multishow. Aí eu fiquei muito invocado. Eu falei, não é possível. Será-se? Rio de Janeiro, sabe assim, me tirar da Bahia, me levar para o Rio de Janeiro. Com tanta gente lá. Com tanta gente boa, e tem muita gente Sim. boa. Com tanta gente boa, me levar para lá para poder fazer um prêmio, Prêmio Multishow, o principal prêmio da música que nós temos hoje aqui. Dentro desse lugar, aí eu falei, por quê, né? Aceitei. Aquele meme, certo isso. Vou lá ver por quê. Aceitei. Cheguei lá e perguntei, mas por que eu? Eu precisava entender isso. Mas por que eu? Aí ele falou, Rodrigo, porque a gente teve 3 meses de produção local e a gente não teve nenhum problema. Então, você encontrar um produtor que não te dê problema nenhum é raro. Eu falei, então bora, né? Bora trabalhar. E aí, do Prêmio Multishow, aí começou, né? Aí foi Música Boa, Prêmio, Lola, Rock in Rio, Lola, Prêmio de novo, Lola, The Town agora. E o The Town agora. Festival de Verão, The Town agora. E o The Town agora, a expectativa? Ah, O trabalho começa quanto tempo antes? já começou há alguns meses. Alguns meses. Começa todo um trabalho de preparação. Eu não me envolvo tanto nessa pré-produção. Assim, eu participo das reuniões, eu acompanho o que é que vai ser, eu tenho acesso a algumas informações técnicas e tal. Mas o meu trabalho efetivamente na produção começa porque tem um produtor da Multishow e eu sou da equipe dele. Então, geralmente, para todos os festivais, somos 3, assim, 3 produtores executivos, ele como essa pessoa de lá, e nós temos uma equipe de produção, de assistente de produção que trabalha com a gente. Então, a gente coordena todo mundo dentro desse trabalho. Esse projeto em especial sou eu e ele, que é o Fred Rocha. Então, o Fred me contratou, eu chego lá, agora quinta-feira. Então, eu já chego em São Paulo, vou para o hotel, do hotel já tem visita técnica, e aí... E aí, agora só quando volta, né? Mas a pergunta que eu já... Você falou no bastidor, mas eu quero que você repita. Eu quero saber se dá para curtir. Porque aí, olha, isso é importante, que eu posso mudar de profissão nesse momento aqui agora. Olha, de uma forma geral, não é um trabalho que dá para curtir. O que é que acontece? Se tem um show muito bom que você quer assistir e cabe ali na organização, você vai lá, assiste um pouquinho, mas você não assiste, nunca assiste o show todo. Todo, impossível. Às vezes eu estou ouvindo, por exemplo, quando Ludmilla lançou aquele último... Quando lançou esse último trabalho, que ela disse que no Rock in Rio ia ser um estouro, eu estava no fundo do palco. Porque eu estava com fotógrafos no fundo do palco, eu estava ouvindo, eu queria ir para frente, mas não tinha como. Se eu fosse para frente para voltar, não ia dar. Mas assisti shows maravilhosos, como Coldplay, assim, foi uma das experiências mais maravilhosas de música que eu vi na minha vida, assim. E eu não queria ir, porque eu estava exausto, porque eu queria ir embora, porque eu ia perder o horário. Porque como é que funciona, geralmente? A gente tem o carro da Globo, que leva a gente, pega no hotel, leva. Então, se você quiser estender o tempo, você se vire para ir embora. Imagine se virarem para ir embora na multidão depois. É isso. Então, você sai de um carro com autorização livre para transitar, em que você não pega nenhum engarrafamento, em que te pega ali, na frente do... Não anda quilômetros. Nada, ali, lindo. E como eu cuido da logística, então, assim, para mim é maravilhoso. Para abrir mão disso, para ficar para um show, eu falei... Tem que gostar bem. Fiquei assim. Mas fiquei, assisti Justin Bieber, assisti Coldplay... Assisti alguns, assim, desse... Eu tô aqui só imaginando, assim, ó. Aí deve massa. ser muito massa. Rock in Rio ainda tem umas coisas mais divertidas, né? Porque os palcos do Rock in Rio tem um sunset depois. Sim. Tem os afters depois, né? Sim. E aí, esses afters, que é onde ficam os artistas e tal, não sei o quê. Aí a gente
às vezes vai para umas festas dessas. Quando termina, a gente junta um grupinho e vai. E aí, já acostumou? Aí já tirou camisa. Sim, mas já acostumou de ver os artistas já... Totalmente. Não fica paparicando, nem tirando foto. Mas já teve o primeiro baque? Já que hoje tá trabalhando, mas teve o primeiro baque de alguém que você falou assim... Tive alguém que foi Xuxa. Foi? Pega na... A gente fez prêmio Multishow com Xuxa. Tanto que eu tenho uma foto entrando na nave e tal. Xuxa foi... Eu tava com muita expectativa. Porque quando eu tava assim... Com passagem de Xuxa, de Sasha... E eu... Sabe assim, aquele... Pô, Xuxa é minha infância, gente. Isso, então, infância, tinha uma outra coisa. Tem outro sentimento. Tem coisas que são muito legais. Tipo, você tá trabalhando, tá Gil aqui do seu lado, Caetano aqui, assim, e você eu tava tá no ali. meio deitado, assim, desmaiado, na hora. Gil aqui, Caetano aqui, eu deitado, morto, e você tá no dizendo, chão. O senhor pode dar uma entrevista pra mim? Assim, ele, claro, meu filho. Tem uma emoção, mas... Enfim, por exemplo, grandes festivais, de uma forma geral, a gente faz muito trânsito de artista também. Sim. Então, às vezes, a gente pega num palco para poder levar para o estúdio, para poder fazer entrevista. Então, eu tô com muitos artistas o tempo todo. Para mim, realmente assim, eu tô fazendo o meu trabalho, qualquer pessoa, não tá nem ligando. E ali, tô nem ligando. Na energia do momento também, né? É trabalho, é gente falando no ouvido, é gente falando... Não atrase meu rolê. Não atrapalhe, porque eu sempre tô com isso. Você marcou para sair essa hora, você tem que sair essa hora, porque daqui a pouco eu tenho que fazer uma outra coisa. É mais fácil eu ficar puto se a pessoa do que eu ficar paparicando. Não, com artista nunca. Não dá pra conversar, não tem tempo, né? Não dá. Às vezes, tipo assim, você fica falando uma besteirinha aqui, mas... Pra não ficar aquele silence in the class, aquele silêncio... Mas assim, primeiro eu não paparico artista. Uhum. De uma forma geral, eu realmente não tenho. Pra mim, a pessoa que tá trabalhando igual a mim, não sou fã de... Ninguém. Também não tenho ninguém que eu olhe e diga assim, ai, meu Deus. Fica aqui o tempo todo dizendo, é porque eu não sei quem é. Você falar de onde? Eu não desenvolvi isso pra ninguém. E pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, alguma coisa assim que eu acho artisticamente muito legal, como eu já trabalhei com muita gente, eu prefiro nem conhecer para não humanizar, sabe? Então, deixa naquele lugarzinho ali para eu não me decepcionar. Já se decepcionou muito? Eu ia falar, a língua estava aqui, ó. A pergunta clichê de quem trabalha com produção é essa, né? Tem aquela pessoa que se fala assim, ou já se decepcionou, ou fez assim, deixa eu puxar você pro chão aqui. Vem cá. 35 toalhas brancas pra quê, meu? Dá 2 tapas aqui na sua cara. Já me decepcionei. Então, já se decepcionou. E também tem o que você fez assim, não vou fazer isso, não. Essa pessoa aqui, vou puxar ela pra realidade, que ela tá achando o quê? Ela tem quantas bocas para querer 35 shampoos você? Eu nunca me envolvi nessa parte, por exemplo, de camarim e tal. Mas na logística não entra no seu trabalho nisso aí, não? De levar, Não, de levar... De possibilitar, né? Sim. Mas aí você fica sabendo, né? Essa pessoa quis isso. Já tive uma situação, por exemplo, que eu já briguei com segurança. Mais de uma vez, inclusive. E eu sou ousado, né? Oh. Então, Claro. Assim, um segurança uma vez me empurrou, eu dei um empurrão nele no meio do palco. Oxe. Uma vez eu tava fazendo transmissão ao vivo, sabe? Assim, eu tava gravando, tava com um Dedé, eu acho, aqui, gravando, com a câmera, o segurança veio passar, eu coloquei a mão, ele me empurrou. Quando ele me empurrou, eu empurrei ele. Aí ficou aquele clima, assim, se ele me desse uma porrada, eu caía, obviamente. Você empurrou e depois ficou, puta que pariu, por que mas que eu faço isso? uma cara de ousada, sabe, assim... E aí depois, eu me lembro, tem um pouquinho de deboche, aí teve uma hora que depois ele passou olhando pra minha cara e eu ri, assim. Se ele me batesse, eu caía, eu tenho um... Mas aqui tava aqui, ó, mas o personagem tava aqui, sustentou o personagem. Já tive uma vez que eu fui levar um artista para poder dar entrevista e ela desceu com tantos seguranças, tanta gente, assim, tipo, amor, menos, né? Visivelmente, ela não precisava disso. Não era Beyoncé, não era Lady Gaga. Mas ela se comportava como se fosse realmente, assim, como se as pessoas fossem avançar nela. E aí o segurança foi super grosseiro com o motorista. Aí eu fiquei puto também. Também não gosto dessas coisas. Então, aí eu me envolvo... É mais fácil eu me envolver em umas situações como essa do que até com o próprio artista, com o artista. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem, dentro da sua área, né? Trabalha dentro da sua área. Que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, vendo, provavelmente vieram
porque se aproximam da profissão que você escolheu, se espelham em você de alguma forma e talvez queira ouvir algo, né, para quem está pensando em trabalhar nessa área, está começando ou está pensando em iniciar nessa área. E o que você diria para essas pessoas assim? Seja meu aluno. Que as coisas vão dar certo. O que você diria para essas pessoas que estão ouvindo falar assim, pô, velho, que massa, o Rodrigo foi lá, falou isso, e aí bateu aqui, acho que é isso mesmo. Tem uma coisa que no meu processo, agora que eu estou fazendo esse programa de mentoria, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade em sonhar e assumir seus sonhos, assim, em verbalizar onde elas querem chegar. Então, eu sempre digo às pessoas, para eu poder construir uma trajetória para você de proposições, porque eu estou falando isso em mentoria, né? Quando eu estou trabalhando em RP, tem um planejamento estratégico realmente para isso. Mas em mentoria, para eu poder traçar as etapas para você chegar nesse lugar, eu preciso saber onde você quer chegar. Então, não tenha vergonha de dizer onde você quer chegar. É ponto 1, saiba. E não é feio. Eu falei hoje para uma, eu disse assim, seu sonho é chegar no VMA, é lá que você quer chegar, por que não dizer que você quer chegar lá? Vai ser fácil? Não. Tem muito caminho ainda para ser traçado? Tem. Mas por que não se permitir sonhar, chegar nesses lugares, sabe? Por isso que eu digo o tempo todo que eu quero ir para o Big Brother, não tenho vergonha. Eu acho que a gente tem Mas quando você diz verbalizar, no sentido das pessoas saberem. Nesse sentido? Ou verbalizar no sentido de você realmente... Aí vem a parte esotérica, né? De energia, lei da atração. Verbalizar. Você saber o que é que eu quero. As pessoas... Socialmente, a ambição começa a ser vista como um lugar feio, né? Sim. É verdade. Sim. Porque se crescer, se ganhar dinheiro, se igual eu posso falar assim, não quero um dinheiro só para ficar rico, naquele dinheiro para brigar. Não, eu quero dinheiro para brigar mesmo. Aquele dinheiro que o povo briga... É esse mesmo. Não, eu administro. A gente dá uma ajuda aí, a gente organiza. Se houvesse erro em você querer ser grande, você querer conquistar espaços. Então, as pessoas começam a ficar com medo de assumir isso para as demais por causa do julgamento. É verdade. E aí vai te colocando no lugar que não te cabe. Então, saiba onde você quer chegar, assuma onde você quer chegar e trabalhe muito para chegar nesse lugar. Mas muito. Você vai se desesperar, você vai ter noite sem dormir, você vai ter problemas, você vai ter vontade de desistir, mas vá e mantenha seu pé no chão. Tem um memezinho que eu adoro, que é, tá vendo essa bola abaixo. Eu amo isso. Eu queria ter uma bola, inclusive, do meu lado para sair distribuindo. Tá assim, vendo essa bola abaixo? É isso. Porque você vai me ver, e isso é uma coisa que é bem doida, assim, porque eu tenho uma equipe de trabalho, mas você vai me ver num evento, numa produção, indo na cozinha para pegar coisa, me abaixando para poder limpar. Eu sou essa pessoa e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu amo o que eu faço. Essa altivez. Não tem essa necessidade. Somos todos iguais, exercendo papéis diferentes, com entregas diferentes, com funções diferentes, mas somos todos iguais. E eu sou essa pessoa e eu amo ser essa pessoa e eu espero continuar sendo isso para sempre. Então, se você quer trabalhar com assessoria, com produção e tal, mantém seu pezinho no chão. Não confunda ser assessor com ser artista, porque você não é artista, você é assessor. São coisas bem diferentes. O seu trabalho é fazer com que a pessoa tenha visibilidade, não você ser a estrela da festa, sabe? Se você vai trabalhar com relações públicas, você precisa estudar muito e conhecer muito de várias coisas, porque o nosso trabalho exige conexão e conhecimentos variados para que aquilo ali gere oportunidades. E se você vai trabalhar com produção, entenda que você vai me ver no meio de Interlagos em algum momento carregando uma mesa nas costas. E isso é literalmente, eu te digo, que eu já saí correndo em Interlagos com a mesa nas costas de madeira, porque eu precisava entregar isso no estúdio, porque ia entrar ao vivo. Uhum. Aí tem gente que olha para mim e diz assim, uma hora você vai cansar, você não precisa fazer isso. Não é que eu não precise, mas eu gosto de fazer isso, sabe? Me faz bem. E sabe um ponto importante disso? Que você falando aí, eu fixei aqui. O exemplo arrasta. Exatamente. Se você é o exemplo que faz acontecer, que precisa abaixar, que faz, que liga, que conversa, que toda a sua equipe, quem trabalha com você, ou até quem não é da sua equipe, bota a mão na massa. Vai botar a mão na massa, vai te enxergar como exemplo, entendeu? E vai fazer, porque, pô, ele está fazendo, como é que eu não vou fazer? E isso gera o espírito mesmo
da equipe mesmo, né? O exemplo arrasta. Para mim, isso resume bem isso aí que você está falando. É isso mesmo. É você ser o exemplo. Se você for exemplo, as coisas funcionam. Sim. Também sou dessas. Até parafusar coisa na parede. Passa tal, a tinta na obra, se vira. Dani é virada no giraia. Eu não consigo ficar E parada, é bom fazer, não. né? Velho, é gostoso demais. Eu amo. De Eu verdade. amo. A parte da correria é melhor. Eu tô fazendo meu aniversário agora. Reclamo, mas resolvo. Reclamo, mas resolvo. Vou dar a camisa pra você. Reclamo, mas resolvo. Reclamo. Dá de presente no aniversário dela. A gente tá chegando no aniversário dela agora em setembro. Meu aniversário chegando, eu gosto mais de arrumar, de correr atrás, de tal, do que a festa em si mesmo. É tipo assim, sei lá, a conclusão da gincana, sabe? Sim. Hoje ela tava numa correria aí, postando coisa de mercado, não sei o quê. Eu resolvi postar. Porque eu não deixo nem ninguém. Vai contratar alguém pra arrumar? Não. Eu vou me arrumar no salão de festa e vou arrumar o salão. Ela pede todos os detalhes da festa, os adereços, né? Ela tava lá no mercado, aí foi o que? Água, você tá comprando? Foi água aí. Tava comprando água e refrigerante. Eu postei. Caminhão de água. Aí ela fazia que ninguém... Esse é o carrinho que ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa, água e refrigerante. Aí eu falei, não, esteja pronto, o chopp, né? Eu estarei lá. Mais certo do que a chopeira, eu estarei lá do lado. Inclusive, esse programa é porque final de ano eu faço uma festa, que eu não sei se vocês sabem, é o 5º ano esse ano, que é a Break. Sim. É uma festa que eu faço só pra imprensa, né? E esse ano vai ser imprensa e influenciadores. Festão incluso. E aí, Que show. Vamos lá, viu? Já me convidei. Não pode dar brecha, Não não. pode dar brecha. O povo aqui não pode dar brecha comigo, na não. Break fica na Break. Oxente, não vou nem levar celular, então. Tá tudo tranquilo. A gente filtra as fotos, é real. As fotos que a gente disponibiliza, o que o fotógrafo passa, né? A gente filtra pra ver o que é que vai e a gente tem um outro banco de fotos guardadas. Incriminadoras. Calma, mas aí não pode ir celular? Não, pode. Que eu ia dizer, meu Mas Deus. nós não seremos É responsáveis. a por festa do fotos, menino, né? é a festa do menino Ney, que não pode entrar com o celular. Misericórdia. Rodrigo, a gente está caminhando pro fim, né? Infelizmente. E nesse finzinho, a gente sempre gosta de deixar o espaço para que o convidado diga algo que a gente não perguntou ou que não foi dito, que você queria falar. Tem algo que você queria falar? Eu já falei tanto. Nossa, a gente falou, viu? A gente falou de tudo E eu mesmo falo aqui. muito. Tem alguma coisa que você não falou e você queria falar assim? Uma publi? Né? Aqui a gente não tem isso não, meu filho. Eu acredito que foi muito tranquilo, assim, muito leve. Passou voando, né? Voando. Eu nem A gente senti. nem nota, velho. É impressionante. Sempre a gente promete o ponto 2 e esse ponto 2 vai rolar. Porque todo mundo que vem aqui fala, faltou falar mais coisas. Sabe o que eu fiquei com vontade de fazer? O backstage dele. Ficar com a câmera na mão, correndo atrás dele. Assim. Aí quando ele falou assim, você, por favor. Captar o momento que ele empurrou, segura. Pegou e Fiquei com empurrou muita segurança. vontade, fiquei. Hoje lá na agência foi um pouco assim, porque eu tive essas reuniões emendadas, então quando eu tava terminando uma, faltando 5 minutos, a Hannah, que é minha assistente, já mandava o link da outra. Aí eu saía da reunião e falava, Hannah, inferno, já? Eu já sabia, né? Aí fica nessa brincadeira. Sim. Porque ficava de uma para outra, assim, de uma. Não dá nem pra respirar. Não dá nem pra respirar. E uma curiosidade que me ocorreu, assim, a assessoria com Maria veio depois da Globo ou antes da Globo? Porque como Maria participou do Big Brother, antes do Big Brother. É isso. A assessoria de Maria foi um rolê completamente diferente. Uma parceira minha de Portugal, de Lisboa, indicaram para ela fazer um trabalho, só que ela é agente, e indicaram para ela atender Maria. Ela teve uma reunião com Maria, ela disse, olha, o que você precisa não é de mim, o que você precisa é de Rodrigo. E aí passou meu telefone, aí Maria me ligou, a gente começou a conversar, e ela estava saindo de uma empresa grande de agenciamento, enfim. A gente teve essa conversa, fechamos o contrato, e aí eu comecei a montar minha equipe aí para atender ela. Ah, que massa. Então, Mas, não, agora que você falou dela aí, eu já vou falar o que estava aqui, que eu inclusive não ia falar.
Você tem um pessoal aí bem conhecido, né? Que você já faz assessora. aí. Jaqueline Góes, tem Nininha Problemática. Nininha Bons clientes. Bons clientes. Tem uma galera conhecida. Assim, eu rememorei aqui esses, mas quais outros, assim, só pra gente ficar sabendo da galera que você trabalha hoje? É horrível isso, porque É? eu lembro assim de cara, de Meu cabeça Deus de do todo mundo, céu. sabia? Fica com medo, né? Vou pesquisar. Aí se eu esquecer de alguém... Aí vai dizer, você não falou meu nome lá. E as pessoas são vaidosas. Não, eu sei. Melhor Mas deixar Então aqui. tá bom. Gente, eu lembro aqui de Jaqueline Góes. Não, mas dá pra olhar no Instagram. No Instagram da Criativos, tem criativos.pr. Ótimo, já faz aí o arroba. Aproveita já das redes sociais das empresas, suas redes sociais. Criativos.pr no Instagram, www.criativospr.com.br e o Rota for You é Rota, ROTHA 4U no Instagram também. Seu Instagram. E no seu, No Instagram é Rodrigo Almeida RP. Procure. Eu recomendo entrar no dele, porque tem tudo lá no Tem tudo link. lá arrumadinho. No dele tem lá tudo organizado. Tem pra onde eu escrevo, tem os portais que eu sou Exatamente, colunista. pros portais. Meu, dos portais. A gente não falou dos portais que ele Gente, é o colunista. cara faz muita do coisa, gente. Olhar Portal Bahia, Digital e Bahia. o AB. ABMP e Olhar Digital. Olha, digital. Aí. A gente ainda tem muito assunto. Desculpa, gente. No nosso tempo aqui, ó. A Priscila tá olhando pra mim assim, ó. Você tá bagunçando o meu Priscila com a negócio. cara boazinha do vidro. Não, é boazinha mesmo. Ela é boazinha. Ela é boazinha, ela é boazinha. Mas enfim, a gente está caminhando para o fim. Eu agradeço você que esteve aqui até agora, ouvindo a gente, gostou do nosso papo. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, né? Seguir a gente nas redes sociais. Falo mais uma vez, você não sabe como é a alegria de ter mais um inscrito. Toda semana a gente está ganhando inscrito aos pouquinhos. E assim, vocês podem achar que é pouco, né? Que é só um inscrito, que é só mais um. Mas se você compartilha para alguém, se você indica para alguém e essa pessoa se interessa pelo nosso conteúdo e se inscreve, a gente fica comemorando no grupo, batendo papo lá. Você não sabe a alegria que é cada Ou seguidor. então eu vou falar igual a Casimiro aqui. Se inscreva por pena também. Ou porque gosta, se inscreve por pena. Ou esse menininho, ou pouco inscrito, vou ajudar. Eu tô com pena. Vou ajudar. Eu queria agradecer também. O Rodrigo já pegou aqui, né? Agradecer aqui a Red Burger, @redburger_, né? Segue lá nas redes sociais também. Segue o TagCash, @TagCash no Instagram, no TikTok, @tag.cash. E segue a gente nas redes sociais, mais uma vez, que não custa nada, né? @LeoSamParalelo. @Danialencar.arc. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Fique com Deus, com os orixás, com o universo, com o que você acreditar. Amém. Até a próxima. Beijo do gordo!